Bem, boa tarde a todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre lajes. E hoje a gente vai querer ter o nosso primeiro método para encontrar os esforços solicitantes nas lajes. Por que é que a gente precisa dos esforços solicitantes? Óbvio, para poder dimensionar a armação. Sem os esforços solicitantes eu não tenho como dimensionar a armação. Então, seja aqui um elemento unitário de uma laje, a gente vai ter os dois momentos fletores, Mx e My, todos são kN por metro, né? Então, o momento Mx é o momento que pega a armação no eixo do X, para dimensionamento da armadura no eixo do X, em tonelada metro por metro, ou kN por metro. My é o momento para dimensionamento da armação paralela ao eixo dos Y, e vamos ter também os torsores, né? MXY. Esse aí nós vamos ainda ter que olhar como é que ele entra, e entra de forma importante no dimensionamento da armação. E detalhe de armação também, tá? Então nós vamos ver isso aqui. E é claro, nós também temos os esforços cortantes, Vx e Vy. Né? Então vamos ter que calcular esses esforços, os momentos para dimensionamento. Os cortantes nós vamos pegar, que são reações de apoio, a gente vai ver depois como é que é a reação de apoio das lajes sobre as vigas, tá? Mas uma parte interessante é a gente olhar para esse esforço cortante. Então você vê o seguinte, que é a derivada do esforço cortante no eixo do x dx, no eixo dos y dy. Então, no fundo, você está vendo aqui que a carga distribuída está sendo equilibrada pela flexão no eixo do x, mais uma flexão no eixo dos y. Então foi esse a primeira ideia do primeiro método, né, que os nossos antepassados desenvolveram para o cálculo, a primeira maneira de calcular esses esforços para dimensionamento. Foi o único que eu estudei nessa escola, mas eu acho que tem uma importância muito grande para entender lajes, né? Como eu estou dizendo a vocês, lajes é uma peça a 2D, né? Então é muito diferente do que vocês viram até agora, que são vigas, são peças unidimensionais. As lajes são um outro paradigma, né, de peças, são peças planas, laminares, portanto bidimensionais. Então veja que foi que o nosso amigo Marcos bolou. Ele disse, seja aqui o exemplo mais simples que a gente possa ter. Tá? Seja aqui uma laje retangular, toda simplesmente apoiada nos quatro bordos. Então, essa é a nossa designação, né, a nossa anotação para bordas simplesmente apoiadas. Tá? Então, seja aqui uma laje retangular simplesmente apoiada, e vamos basear naquela ideia de que, ora, a carga é levada por uma flexão ao longo do eixo do x, que eu vou chamar de QX, e uma flexão ao longo do eixo dos y, que eu vou chamar QY. Se eu souber qual o quinhão de carga que vai no eixo do x, no eixo dos y, eu pego uma viga aqui, carrego, tem um momento positivo no eixo na direção x, tem um momento na direção y. Essa foi a ideia do nosso grande amigo antepassado Marcos. Então, foi o que ele disse. Então, eu tenho o que vai ser um quinhão para a flexão no eixo do x e a flexão no eixo dos y. Tenho uma equação e duas incógnitas. Falta mais uma equação. Mas foi o que ele disse. Vamos pegar uma faixa de largura unitária no centro dessa laje. Uma na direção x, do eixo do x, uma na direção do eixo dos y. Então, essa faixa seria esta viga, simplesmente apoiada, sujeita a quinhão de carga QX. E esta faixa seria representada por essa viga, representando essa faixa, com a carga, o seu quinhão de cargas QY. Né? De novo, Q está sendo existido por flexões segundo os dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Ora, mas está faltando uma equação. Então foi que ele disse, ora, a deformada
no centro do vão, que é delta, da faixa na direção x, tem que ser exatamente igual à flecha da faixa y no centro do vão, que tem que ser o mesmo delta. Porque se assim não for, essa laje iria quebrar. Né? Ora, o deslocamento de uma viga simplesmente apoiada, sujeito a uma carga uniformemente distribuída, é 5QL4 sobre 384 aí. Então, essa flecha relativa à faixa x seria 5QX LX elevado a 4 sobre 384 aí, que tem que ser exatamente igual à mesma deformada da placa, da faixa, paralela ao eixo do zip, que é 5QY LY a quarta. Os vãos são diferentes, dividido por 384 aí. Ora, ao igualarmos isso aqui, esse 5 e esse 384 aí cancela, você fica aqui que x LX a quarta tem que ser igual a QY LY a quarta. Né? Divido ambos os membros por LX a quarta e LY a quarta, você fica aqui que QX LY a quarta vai ser igual a QY LX a quarta. Ora, mas são números proporcionais, isso também é proporcional à soma dos numeradores e à soma dos denominadores. Ora, mas a soma dos numeradores, QX mais QY, é Q. E aqui fica LX a quarta mais LY a quarta. Então fica QX LY a quarta é igual a Q LX a quarta mais LY a quarta. Multiplicando tudo por LY a quarta, eu fico que QX é LY a quarta sobre LX a quarta mais LY a quarta vezes Q. Então, esse aqui é o quinhão de cargas que vai para a flexão, a parte de Q, que vai ser resistida por flexão na direção X. Né? Divido todo mundo por LX a quarta, fica LY a quarta sobre LX a quarta, aqui fica 1 LY a quarta sobre LX a quarta. Vamos chamar a lambda a razão de aspecto, né? Que é o LY sobre o LX, chama-se razão de aspecto. Então, isso aqui pode ser reescrito, QX como sendo lambda a quarta sobre 1 mais lambda a quarta vezes Q. Subtraindo de Q, QY vai ser 1 sobre 1 mais lambda a quarta vezes Q. Então, isso aqui é o quinhão de cargas para o eixo do X, que é o KX, e aqui é o quinhão de cargas do eixo dos Y, que é KY. Direção Y, né? Bem no eixo da direção Y, direção X. Então, KX é QX, KY é Q e KY, Q. Esses são os famosos quinhões de carga. Né? Então, vamos pegar um exemplo de uma laje toda simplesmente apoiada, onde LX é 3 metros, LY é 4. Você vê que esses dois vãos não são tão diferentes, né? Não são tão diferentes. Então, o lambda é 4 sobre 3, é 1,33. Entrando aqui nessa fórmula, para LX igual a 3, LY igual a 4. O KX, cara, esse quinhão de cargas que vai para o eixo X é 0,76. E esse quinhão de carga que vai para o eixo Y é 0,24. Vamos olhar com mais cuidado para isso aqui. Né? Vamos olhar com mais cuidado para isso aqui. Nessa laje, cujos vãos não são tão diferentes, LX, é claro, é o menor vão, mas aqui os vãos não são tão diferentes assim. O quinhão de cargas que vai para a flexão no eixo do X é 76% da carga, meu filho. Entenda, só 24% da carga vai para a flexão no eixo dos Y, na direção Y. Por quê? Porque, como o vão é menor, a rigidez é maior. Então você vê o seguinte, o que é que você tira de imediato? Que essa pequena diferença de 3 para 4 metros faz com que o vão menor prepondere sobre o vão maior. Tá? Então o vão menor realmente prepondera sobre o vão maior. Então essa é que é a primeira lição de moral, é que quem comanda o comportamento da laje é o vão menor. Então toda vez que você precisar saber do vão, qual é o vão que realmente interessa? Para uma análise de um sistema de lajes. O vão é o vão menor. Para deformação, sempre o vão menor chama para si a maior parte da carga, o maior quinhão de carga. Certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que Marcos fez foi, já estou com a carga, QX é KX vezes Q, QXY é KYQ, então vamos pegar aqui as duas vigas simplesmente apoiadas, mas o momento no centro do vão, que é L2 sobre 8. Então ele colocou que MX linha, você vai entender por que eu estou botando linha aqui,
é o Kx Lx ao quadrado sobre 8, que é Kxq, Q total, quinhão de carga. Então, é Kxq Lx ao quadrado, e o quinhão são dados por essas expressões. Pronto, e o My é KYQ vezes Ly ao quadrado sobre 8. Então, esses seriam os momentos para dimensionamento. Né? Porém, o que é que aconteceu depois que Marcos veio com esse esquema? A pessoal notou que esses momentos positivos eram muito superiores, não, significativamente superiores àqueles calculados usando diferenças finitas na solução desta equação, na equação de Lagrange. Então, os caras usaram tanto expansões em série como diferenças finitas, na época era muito mais expansões em série. Então, eles resolveram alguns problemas e chegaram à conclusão de que esses valores eram significativamente maiores do que os obtidos partindo da solução da equação das placas. Por que diabos é que isso ocorre? O que é que nós estamos deixando levar em consideração? O que nós estamos deixando levar em consideração é a torção. Então, em momento algum, apareceu aquele momento torsor, né, que ele está ali para lhe aperrear, não é isso? E é fácil de ver o que é que a gente negligenciou. Vamos, ao invés de tomar faixas bem no meio do vão, como a gente tomou, vamos tomar uma faixazinha mais perto do apoio? Ora, quando isso ocorre, em tudo que isso aqui deforma também, mas gira, né? Porque isso aqui, esse eixo girou, né? Não está horizontal. Se fosse bem no meio, todos eram horizontais, não houve giro. Mas aqui girou. Então, para isso aqui deformar, essa faixa tem que deformar, mas tem que também que girar, cara. Em tudo que essa faixa quer girar, ela não quer girar, certo? Ela tem uma resistência, por quê? Devido ao torsor. Então, o momento torsor resiste a essa rotação, então parte daquele esforço é pego por torsor nessa faixa. E, portanto, a gente tinha desprezado isso, e claro que esses valores não são valores corretos, são valores que desprezam o momento torsor e, portanto, são significativamente maiores. E foi aí que Marcos disse, então eu preciso de coeficiente de correção. Então, mx, que a gente vai usar para dimensionar a laje do eixo, do momento no eixo do x, né, quilonewton-metro por metro, lembre-se disso, vai ser uma correção x vezes o mx', que é isso aqui, e o my vai ser uma correção cy vezes o my. Muito bem, antes de a gente entrar no cálculo desses momentos, esses fatores de correção, vamos resolver um problema mais geral. Então, vamos pegar o exemplo de uma placa. A ideia é a mesma, mas lembrem-se, as condições de contorno, de apoio, podem variar de engaste ou simplesmente apoiada. Vamos sempre analisar lajes que estão apoiadas nos 4 bordos. Mas o apoio pode ser um apoio simples ou pode ser um engaste, tá? Então, se a gente olhar para essas faixas, o que é que pode acontecer conosco? Isso aqui é importantíssimo, porque você tem aqui uma tabela de momentos em vigas. E onde é que você vai precisar isso em lajes? Método de Marcos, mas também quando a laje for armada numa única direção, cara. Não vai ter tabela para isso, não. Então, vocês vão ter que lembrar do que está aqui, tá? Essa figura é importantíssima. É bom vocês terem ela na mão na hora que for resolver prova, porque pode não, vai acontecer de você ter lajes armadas numa única direção e os momentos não estão na tabela. Os momentos estão aqui. Então, vamos pegar uma viga simplesmente apoiada. Então, nós já sabemos que o deslocamento no centro do vão é 5L4 sobre 384 e o momento é QL2 sobre U. Positivo. Numa viga engastada e apoiada, o deslocamento no centro do vão não é o máximo, é no centro do vão. É 2QL4 sobre 384 EI. O momento negativo é QL2 sobre 8, o positivo é QL2 sobre 14,22, tá? E se eu tiver ambos os apoios engastados, então esse deslocamento é QL4 sobre 384 EI. Esse momento negativo é QL2 ao quadrado sobre 12 e aqui QL ao quadrado sobre 24.
Então vamos olhar para os momentos positivos e vamos olhar para os deslocamentos. Ora, você está olhando aqui que o deslocamento é um certo gama, que aqui é 5, 2 e 1, que multiplica aquele 4 sobre 384 aí. Então o gama está aqui. Tá? Então aqui é simples, simples é 5, simples em gasto é 2, em gasto é 1. Pronto. Então eu tenho aqui tabelado todos os casos das possíveis condições de apoio. Né? Já o momento positivo é QL2 sobre alguma coisa, sobre um alfa. Aqui é 8, 14,22 e 24. Então, é isso aqui. Né? Então, esses momentos e esses deslocamentos vão ser necessários para o método de Marcos na condição de que a laje tenha apoios diferentes, né? Que são desconhecidos, na hora é conhecido, mas eles não são iguais, certo? Então, vamos voltar para cá e ver está aqui nos meus primeiros desenhos com minha mesa digitalizadora, está aqui, né? Então, seja aqui uma laje retangular, em que as condições de apoio são desconhecidas, eu coloquei uma faixa unitária aqui, outra faixa unitária, ela representando a flexão no eixo do x, que é o QX, o vão é LX, o deslocamento é ΔX, né? Aqui a faixa representando a flexão no eixo dos y, direção y, o quinhão de cargas é QY, o vão é LY, e aqui está o deslocamento no centro do vão, bem nesse ponto. Ora, esses dois deslocamentos têm que ser iguais. Então, essa é a equação que nos falta, então eu venho aqui. O Q tem que ser QX mais QY, óbvio. O QX é o KX Q, o KY é o KY Q. KX e KY são os quinhões de carga. Né? Como é que eu acho? Mais uma equação. Esse ΔX vai ter que ser igual ao ΔY. Esse cara vai ter que ser igual ao gama X, QX, LX a quarta, sobre 384 aí. E aqui é o gama Y, que é QY, LY a quarta, 384 aí. O gama são esses caras que estão aqui a depender da condição de apoio. Né? Então eu tenho que igualar isso aqui com isso, multiplico 384 aí, eu fico com isso aqui, divido por gama x, lx a quarta, gama y, ly a quarta, eu vou ficar aqui QX sobre gama y, ly a quarta, é QY sobre gama x, lx a quarta. Tá? Aí somam também, isso é igual à soma dos numeradores sobre a soma dos denominadores, esse cara QX mais QY é Q, então, o QX vai ser multiplicar isso aqui, né? Então, é gama y, ly a quarta sobre gama x, lx a quarta, mais gama y, ly a quarta, vezes Q. Divido tudo por lx a quarta, fica, então, gama y vezes lambda a quarta, gama x mais gama y, lambda a quarta. É claro que lambda é ly sobre lx. Então, esse aqui é o quinhão de cargas, que vai para a flexão no eixo do x, e 1 menos isso é o quinhão de cargas que vai para a flexão no eixo dos y. Bom, para o cálculo dos momentos negativos, você entra diretamente aqui, tá? Você entra diretamente o Q que for vezes o L que for ao quadrado sobre 12, o Q que for vezes o L que for ao quadrado sobre 8. Então pode ser x e y, depende da direção que for. O negativo eu não vou mexer, certo? Você calcula diretamente da viga que representa a faixa. Já os positivos, nós já vimos que esses momentos são exagerados, né? Eles são significativamente maiores do que aqueles obtidos com a solução da equação de Lagrange. Então, precisa de correção. Então, o nosso amigo Marcos desenvolveu, não sei como, viu, cara? Não me pergunte. O coeficiente Cx é 1 menos 20kx sobre 3 alfax lambda ao quadrado. Quem é o kx você já sabe. O alfa é esse cara que está aqui, né? O alfa é esse cara que está aqui. Né? E o cy correção y é 1 menos 20ky lambda ao quadrado sobre 3 alfa y. Tá? Então, esses são os coeficientes que são multiplicados por aqueles os valores diretos, né, do momento positivo das faixas, sem nenhuma levar em conta a torção, e aqui é levando em conta a torção, tá? Para a correção pela torção.
Então, esse aqui é o método de Marcos, não precisa de consultar tabela alguma, né? Dá um pouquinho de trabalho para fazer na mão. Isso aqui eu programei, tá num arquivozinho, um arquivo de Marcos, nós vamos ver. E já houve uma prova quando eu fiz, era estudante como os senhores são, aí o professor disse, sem uso de qualquer tabela, ache, aí tinha que usar, não tinha que ser Marcos, né? Podia usar tabela nenhuma para o método de Marcos, tá? Então tinha que usar o método de Marcos. Então, essa é a primeira versão do cálculo dos esforços solicitantes. Foi a única coisa que eu estudei na minha época, era só Marcos que existia. Não é mal, certo? Não é mal, mas nós temos muito mais armas, muito mais ferramentas e temos coisas melhores do que isso, né? E ele também não fornece uma série de... Por exemplo, o momento torsor não aparece aqui e a gente precisa do momento torsor. Então, mas em todo caso é extremamente importante dar essa parte de Marcos, porque você tem uma ideia física, né? Um modelo físico do comportamento de placas, que são flexões nas duas direções, né? Então, isto posto, vamos agora usar o método de nossa preferência, que é o método da tabela do livro-texto, que é o livro do Milton, certo? Então vamos lá, essas aqui são as tabelas de Laje do seu livro-texto, tá? Então, são tabelas baseadas na solução daquela equação de Lagrange por séries, né? Decomposição em séries, tá? Então, aqui está uma laje. Esse aqui é a convenção dele para apoio simplesmente apoiado. Esse aqui é a convenção dele para engastado. Eu não tolero essa convenção, como eu já disse aos senhores. Então, na tabela vai existir coeficientes para o cálculo do MX, que é no eixo do X, vão LX, o MY, que é no vão LY, momentos positivos, então são os momentos positivos. Nos engastes, no caso de haver engaste, momento de engastamento, MX engaste, na direção do LX, na direção X, né? E o MYE, que é o momento de engaste na direção do eixo dos Y, né? O momento está na direção do eixo dos Y, a armadura também estará no eixo dos Y, MY do engaste. No caso, e nós vamos ver isso com detalhes na próxima aula, no caso de cantos simplesmente apoiados, vai aparecer o momento torsor, o valor máximo do momento torsor se encontra bem aqui. A gente vai ver isso aí, não se preocupe, vamos olhar com detalhes. Por isso que ele estava colocando aqui, porque esse é nesse canto, então, como ele está dizendo aqui, o MXY, momento torsor nos cantos simplesmente apoiados. Esse é o valor máximo do momento torsor. E esse valor máximo do momento torsor se dá exatamente nos cantos simplesmente apoiados. Veja que ele não botou esse valor aqui, que esse valor é engastado. De novo, nós vamos ver isso aqui. Então, como é que é a entrada da tabela do Milton? A entrada da tabela do Milton é LX sobre LY, que é o canto, tem duas tabelas, nós vamos olhar, que é LX sobre LY menor do que 1, ou seja, é o caso em que LX é menor do que LY, é sempre o menor vão sobre o maior vão. Se você olhar para a tabela, essa primeira tabela, LX é menor do que LY, tudo bem, então vamos ficar aqui, tá vendo? E essa tabela varia de 0,5 a 1. Por que não menor do que 0,5? Porque se for menor do que 0,5, não vai estar na tabela, porque esta é uma laje armada numa única direção, não tem tabela para ela, porque isso é uma viga larga. Então você vai usar os momentos positivos e negativos que a gente viu lá naquela tabelinha para o método de Marcos. Tá? Se você usar aqui essa tabela para aproximar, você vai perder 2 pontos de cara, tá certo? Então não é para usar. Menor do que 0,5 não é mais uma laje armada em cruz, é uma laje armada numa única direção e você vai usar aqueles momentinhos positivos e negativos que a gente mostrou, acabou de mostrar, que tem aquele alfa e tem um negativo, tá? Muito bem. Então você vai ter coeficientes aqui para o momento, para o deslocamento no centro do vão, para momento no eixo. Aqui é só positivo, isso aqui é uma laje simplesmente apoiada, né? Em todos os bordos, então só tem momentos positivos no centro do vão e deslocamento.
e o momento torçou. Então, aqui estão os coeficientes. Então, vamos olhar lá, que é que ele diz. Então, estes são os vai dar coeficientes. E para você chegar à flecha, você tem que multiplicar por um multiplicador. Então, são os multiplicadores. Tá? O multiplicador da flecha é 0,01 QLX à quarta sobre D, onde D é ao cubo sobre 12 1 menos Ni ao quadrado. Isso aqui é aquele famoso, nosso famoso EI, EI com metida besta, né? Falagem. Para os momentos é 0,01 Q vezes LX ao quadrado. Cuidado, tive um aluno, coitado, deu-se muito mal na prova, porque ele esqueceu de elevar ao quadrado esse multiplicador. Fez tudo certo, mas esqueceu de elevar ao quadrado, adivinha, os momentos dele eram todos muito pequenos, precisava de armadura mínima e a laje dele ia cair se estivesse na prática, entendeu? Muito cuidado com isso, né? O multiplicador aqui que é LX à quarta, aqui é LX ao quadrado vezes 10 a menos 3. Por que LX? Porque é o menor vão. Quem fica no multiplicador é o menor vão. Tá? Sempre o menor vão. A gente vai ver o outro caso, que é o caso em que LY é o menor. Então, veja, a gente vai pegar os coeficientes que estão na tabela, eles vão ser escolhidos em função do vão menor sobre o vão maior. Então, é um número entre 0,5 e 1. Se for menor do que 0,5, não tem tabela. É uma laje armada em uma única direção. Use viga. Então, entra com essa entrada do menor vão sobre o vão maior e achado o coeficiente para momentos ou coeficiente para deslocamentos, o momento vai ser multiplicado por 0,01 QLX, o menor vão ao quadrado, vezes aqueles coeficientes lidos da tabela. E o deslocamento é 0,01 QLX a quarta, o menor vão a quarta, dividido por D, onde D é isso aqui. Então, continuando aqui, ele diz que o segundo caso, é claro, é quando LY é menor do que LX. Tá? Então, é tudo a mesma coisa, mas o multiplicador agora fica com LY a quarta para flechas e LY a quarta ao quadrado para momentos. Tá? Então, voltando aqui para o nosso caso, é o que eu estou dizendo aqui, a relação entre o menor e o maior. Né? Então, ou é bem LY é o menor, ou bem LX é o menor. Tudo bem. Esses coeficientes de entrada só estão entre 0,5 e 1. Não force não, se tiver menor do que 0,5 é laje armada numa única direção. Tá? E o momento para dimensionamento nada mais é do que o que você leu na tabela, né? Multiplicado pelo multiplicador de momentos, que é Q vezes o menor vão. L1 é o menor vão, sempre. Elevado ao quadrado vezes 10 a menos 3. Esse é o multiplicador que você deve afetar os momentos, né? O que você leu na tabela, o MX, MY, MXE, MYE e MXI. Todos os momentos, o multiplicador é Q vezes o menor vão ao quadrado vezes 10 a menos 3. Já a flecha, o multiplicador é Q vezes o menor vão a quarta, dividido por D vezes 10 a menos 3. D é H ao cubo, não é? Sobre 12, 1 menos Ni ao quadrado. Né? A gente vai ver isso aí. Muito bem, então vamos pegar o nosso primeiro exemplo, que eu não vou levar isso muito à frente, que a gente vai ver na próxima aula, porque a gente vai ver calculado pela tabela, calculado por marcos, e vamos rodar elementos finitos. Então vamos pegar uma laje aqui, LX 4 metros, LY igual a 3 metros, toda simplesmente apoiada, FCK igual a 20 megapascais. E a espessura é 8 centímetros, a carga de revestimento é 800 kg, 0,8 kN por metro quadrado, e a sobrecarga é 1,5 kN por metro quadrado. Então, peso próprio. Quem é o peso próprio da laje? É o gama do concreto vezes a espessura. Então, é 25 vezes 0,08, que é a espessura em metros, né? Que dá 2 kN por metro quadrado. Revestimento foi informado, sobrecarga foi informado, somado aqui dá 4,3 a carga distribuída total nessa laje, é 4,3 kN por metro quadrado. Então, para os deslocamentos, esse é o multiplicador, não é? Que L1, nesse caso, é LY, não é? Elevado à quarta sobre D vezes 10 a menos 3. D é H ao cubo sobre 12 menos Ni. É o SS, né? Que é o módulo secante do concreto, é 0,85, 5.600 raiz quadrada de FCK, que dá isso aqui em megapascais. D é 0,2
Então, o Ni é 0,2, o D é E. Então, ele pegou isso, multiplicou por 10 ao cubo para ficar em quilopascais, porque ele está usando quilonewton, né, e quilonewton metro, essa coisa toda. Vezes a espessura ao cubo, que é 0,08 ao cubo, 12, 1 menos Ni ao quadrado, dá 946,1. Tá? Então, esse é o D. Né? E eu vou entrar na tabela com quem? Com LY, com o vão menor sobre o vão maior, que é LY, lembre, é o LY sobre LX, que é 0,75. Então, eu vou entrar aqui com LY sobre LX de 0,75. Então, é claro que eu vou entrar com esses caras que aqui estão. Né? Então, o coeficiente para deslocamento é 662, para MX é 44,2, aqui é 68,3 para MY, e para o torçor é 46,3. Nós não vamos nunca calcular a reação de apoio usando essa tabela, nunca, lembre-se disso. Então, nas nossas notas, a gente vai ter, de fato, o 662, o 44,2, o 68,3, o MY, e o MXY 46, só vendo de novo aqui, 46,3, 68,3, 44,2, 6,62, que está bem aqui, tá? São esses os nossos coeficientes. O multiplicador, não é, de momentos vai ser o quê? Vai ser o QL ao quadrado. Por favor, não esqueçam disso. Né? O menino, coitado, esqueceu de elevar ao quadrado, perdeu metade da questão. Né? Então, é o 4,3 vezes o 3, que é o menor vão, sempre é o menor vão, tá? Ao quadrado, que é 38,7, mas o multiplicador é isto aqui, vezes 10 a menos 3. Já o multiplicador de deslocamentos vai ser o QLY a quarta, o L1, né, o menor vão, né, que o LY é o menor vão a quarta, dá 348 sobre 3, dividido pelo D, que é 600, vezes 10 a menos 3. Esse é o meu multiplicador. Então, o meu deslocamento vai ser o que eu li da tabela, eu sempre chamo W', tá? O que você leu na tabela vai ser afetado de linha. O que não tiver afetado de linha é porque é o calculado simplesmente multiplicando ele pelo seu multiplicador. Então, é 6,62 vezes o multiplicador aqui, que o QL a 4 sobre D vezes 10 a menos 3, dá 2,44 vezes 10 a menos 3 metros, ou seja, 2,4 milímetros. Tá? Já os momentos vai ser o que? O QL ao quadrado, menor vão ao quadrado, vezes 10 a menos 3. Então, é o mesmo multiplicador. O MX dá 44,2. Vezes esse multiplicador dá 1,71 quilonewtons metro por metro. Essa é que é a unidade de momento. Né? Quilonewton metro por metro. O MY é o 68,3, né? Que foi o lido aqui da tabela, 68,3. Né? Vezes o seu multiplicador, 38,7 vezes 10 a menos 6, dá 2,64 quilonewton metro por metro. E finalmente o torçor dá 46,3, que é esse cara aqui, né? Vezes o multiplicador, que é 3,87 vezes 10 a menos 3. Então, isso dá 1,79. Então, eu coloco aqui na minha laje o momento na direção X, 1,71 kN por metro, na direção Y, 2,64. Então, você vê que o vão menor, né, que é 3 metros, está com um momento muito maior, né, do que o vão maior. Por quê? Porque no vão menor é mais rígido. Né? Ele, portanto, chama mais carga para si, tem um maior... É incrível, numa viga, quanto maior o vão, maior o momento. Aqui, quanto menor o vão, maior o momento. Porque ele chama a carga para ele. É significativamente maior, quase o dobro. Não é bem o dobro, mas é quase. Né? E nesses 4 cantinhos está o momento torçor, que é 1,79. Então, na próxima aula, nós vamos refazer esse problema, né? Usando o método de Marcos, lembrando, é claro, a solução na tabela, usando o método de Marcos, mas rodando elementos finitos. Por quê? Porque a gente precisa ter noção do campo. Né? Primeiro, o que é que significam esses momentos? Tem momentos que estão em todos os pontos dessa laje. O que é que significam esses momentos que aí estão? Tá certo?
E como é que varia o campo de momentos? Né? Não é bem um diagrama, são as curvas de isomomentos, é um diagrama bidimensional, usando as curvas de isomomentos para a gente ter ideia de como é que é o campo de momentos fletores solicitantes nessa laje. Mas isso vai ser visto na próxima aula.